Boa noite a todos. Eu gostaria de pedir a você que pudesse abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo de número 22, um texto muito famoso das Sagradas Escrituras, em que Deus põe à prova a Abraão. Amado e querido Deus, ajuda-nos pelas misericórdias de Cristo a entregarmos a Tua palavra segundo a Tua vontade e que não tropecemos em nosso falar, e muito menos no interpretar as Sagradas Escrituras. Com temor e tremor no coração, nós nos entregamos ao Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. O texto em questão, que se encontra em Gênesis 22, versículo 1 e versículo 2, nos diz: depois destas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: pegue o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali oferece-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Que Deus abençoe a sua palavra. Eu sei que muitas palavras são pregadas, todas elas edificantes e maravilhosas, sobre este episódio de Abraão sendo provado por Deus para oferecer seu filho Isaque em holocausto. Mensagens preciosíssimas que nos falam: ofereça o teu Isaque. Mas eu quero hoje fazer uma abordagem. Não pense que de forma nenhuma eu esteja querendo dizer que Abraão não foi aprovado por Deus em sua obediência. Mas eu gostaria de fazer uma abordagem um pouco diferente a respeito deste episódio que foi, obviamente, um grande desafio para a fé daquele que é conhecido como pai da fé, Abraão. Deus mesmo disse a ele: teu filho, teu único filho, a quem amas, leva-o e oferece-o como holocausto no monte que eu irei te mostrar. É interessante que quando nós vemos a história da vida de Abraão, que o próprio Deus disse a respeito de Abraão que ele era profeta, quando dizendo que o rei não tocasse em Sara, não toque em Sara, pois é mulher de profeta. Não toque em Sara, pois é mulher de profeta. Abraão é o primeiro homem
na narrativa das Sagradas Escrituras, a ser chamado pela Bíblia de profeta. Um homem que ouvia, que escutava a Deus. Muitas vezes Abraão foi posto à prova. Segundo alguns estudiosos do livro de Gênesis, 10 vezes Abraão é posto à prova na narrativa da sua vida. E uma delas, a mais famosa de todas, é esta narrativa. Se nós nos lembrarmos de outro encontro de Deus com Abraão, no qual Deus também expõe uma coisa séria, severa, extremamente grave que iria acontecer. E o próprio Deus introduz o que ele falaria, dizendo: acaso eu ocultaria alguma coisa ao meu amigo Abraão? Acaso eu faria algo sem antes falar ao meu amigo Abraão? É então que Deus revela a Abraão o juízo que viria sobre Sodoma e Gomorra. E Abraão passa a interceder. Ele tinha o seu sobrinho, Ló, a viver em Sodoma. Mas ele não diz: salva o meu sobrinho Ló. Abraão diz: acaso o Senhor destruirá com o ímpio juntamente o justo? E Deus diz: não. E ele começa então a negociar, chamemos assim, mas não é essa a melhor palavra, com Deus, que Deus não destruísse nem Sodoma, Gomorra e as cidades circunvizinhas. Ele disse: se houver 50 justos, e assim vai até chegar ao número de 10 justos. E Deus diz a ele: se houver 10 justos, eu não destruirei, por amor aos 10 justos. É por isso que a tradição hebraica, para se fundar uma sinagoga, é que haja pelo menos 10 justos. Estes estarão na sinagoga. E os 10 justos, biblicamente, são aqueles que trazem pela sua justiça, pela sua vida piedosa, em obediência, em observância à palavra de Deus, à lei de Deus, eles trazem uma bênção para a cidade em que eles habitam. É muito interessante o texto, mas eu tiro desse texto o fato de que Abraão intercedeu. Quando Deus fala a Noé que Noé deveria preparar aquela arca, porque Deus traria juízo sobre toda a terra, e ninguém se salvaria, Noé, e tomo todo cuidado em dizer isto, não há um relato de Noé buscando interceder, clamar por aquela geração corrompida, que todos morreriam, que ele e sua família seriam salvos. Mas Abraão, quando ouve, e nisso não estou
querendo denegrir a pessoa de Noé. Mas eu digo, Abraão, quando soube de algo também, de um juízo, e de um juízo terrível, não universal, mas um juízo local sobre Sodoma, sobre Gomorra, sobre cidades circunvizinhas, ele intercede, ele clama. Mas o que me chama a atenção é que quando Deus pede algo que aos nossos olhos é algo chocante, que Deus pede isto a Abraão: toma teu filho, teu único filho, a quem amas, e leva contigo para Moriá, e ali dê a mim em holocausto teu filho num monte que eu vou te mostrar. Abraão não abre a boca. Abraão não fala, não arrazoa, não argumenta, não intercede pelo seu próprio filho. Quantas coisas nós poderíamos, no lugar de Abraão, argumentar? E volto assim, com o mesmo cuidado que eu tive quanto a Noé, quero ter ainda maior cuidado quanto a Abraão. Que Abraão não fala, mas simplesmente obedece. Na obediência, não há dúvida, Abraão foi aprovado. Mas eu, quando leio a continuidade da narrativa sobre a vida de Abraão, sabemos que Isaque foi poupado. Sabemos que o anjo pôde deter a Abraão antes que ele se fizesse dano ao rapaz, ao menino, a Isaque. Que a ordem dos céus foi: não faça mal a Isaque. E que imediatamente se olhou para o lado e viu um cordeiro preso pelos seus chifres. E o Senhor que provê, o Deus que proverá, como Abraão assim chamou ao Senhor naquele dia, proveu o cordeiro para o sacrifício, como o Senhor proveu o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo para o sacrifício. E aquele cordeiro substituiu a Isaque. E aquele grande cordeiro, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, substituiu a todos nós. E nos salvou. E Isaque ali foi salvo, não pelo seu pai. Isaque ali foi salvo, não pelo anjo. Isaque ali foi salvo por Deus, através, acima de tudo, do Cordeiro. Nós somos salvos pelo Cordeiro de Deus. Abraão era um homem que ouvia Deus. Abraão era um homem que dialogava com Deus. Abraão era um profeta. Mas a partir desse texto, até a morte de Abraão, a Bíblia não cita nem mais uma vez que Deus tenha falado com Abraão. Isso começou a me incomodar. Eu dizia: Senhor, eu não posso dizer que o Senhor não falou mais com Abraão.
mas não está registrado que o Senhor tenha falado depois deste momento com Abraão. O que aconteceu? O texto é claro. Depois destas coisas, de todos aqueles acontecimentos na vida de Abraão, quando Abraão mandou seu outro filho ao deserto, este também Abraão ouviu da parte do Senhor que ele ou atendesse ou obedecesse a Sara, que Abraão então despedisse Agar e Sara para o deserto. Abraão mais uma vez obedece. A Bíblia diz, e diz no versículo de número 11 do capítulo de número 21, que quando Deus fala com Abraão, quando Sara havia dito a Abraão, manda embora essa escrava e o filho dela, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com o meu filho. A Bíblia diz no versículo 11, Abraão ficou muito incomodado, algumas versões muito triste com isso, por causa do seu filho. Mas Deus disse a Abraão, não fique incomodado por causa do menino, ou por causa da escrava, faça tudo o que Sara disser, porque por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Mas também o filho da escrava farei uma grande nação, porque ele é seu descendente. Abraão se incomoda por Ismael. Talvez essa experiência tenha alicerçado Abraão para quando chegou, porque diz depois dessas coisas. Porque Abraão já havia aberto mão de um filho, como nós vemos aqui. Enviou o filho, junto com sua mãe. E Deus foi com Ismael, e o guardou, e o abençoou. Mas Abraão sentiu, e Deus viu no coração dele como ele se sentiu. Agora Deus fala, teu único filho. Por que teu único filho? Porque ele já havia aberto mão de Ismael, seu outro filho. O primeiro filho era o único filho de Sara. Mas de Abraão havia Ismael, que era filho de Agar. Mas Deus diz a ele, teu único filho, o único que te restou, o único que está contigo, o filho que você ama, oferece-o em holocausto. E Abraão simplesmente obedece. E como eu disse, em se tratando de obediência, Abraão foi aprovado. E se ele foi aprovado, por que não há nenhum outro registro de que Deus, depois desse episódio, falou com Abraão? É como se os céus, que aprovaram este homem de fé extraordinário, ficassem em silêncio. Eu levanto aqui uma coisa que gostaria que todos nós pudéssemos compreender. Mais uma vez, saliento, não estou querendo
diminuir a pessoa de Abraão em nada. Esse grande herói da fé. Mas parece-me que foi mais fácil interceder por Sodoma e Gomorra do que arrazoar com Deus a favor do seu próprio filho. E nisto, eu penso quantos de nós estamos simplesmente obedecendo, e mesmo obedecendo, em toda a obediência, podemos estar não sendo plenamente aprovados. E logo depois dizendo, mas eu te obedeci, porque o Senhor não fala mais comigo? Porque eu não ouço mais a tua voz. A última palavra que eu ouvi da tua parte é, não faça mal ao menino. Eu quero tomar essa palavra, não faça mal ao menino. O anjo falou, Deus ordenou, mas não foi Abraão que falou. Esse homem, esse extraordinário homem que amava ao seu filho, no zelo e na obediência, lhe faltou, digo eu, não o Senhor, não a Bíblia, eu digo, não sei a tua opinião, mas aos meus olhos, faltou a Abraão argumentar com Deus. Não há problema de argumentar com Deus. Moisés ouviu da parte do Senhor, fica de lado, de ti eu farei uma grande nação, mas eu vou acabar com todo esse povo. Moisés argumenta com Deus, não faça isso, Senhor. Não faça isso, porque irão dizer que o Senhor não pôde levar este povo, e por isso o Senhor matou este povo no deserto. Moisés argumentou com Deus. Não há problema de argumentarmos com Deus, porque nem tudo que Deus está nos pedindo, provando-nos, está nos pedindo para que façamos. É estranho eu falar assim, mas desde o início, Deus não queria que Abraão fizesse mal a Isaque. Desde o início. Essa era a vontade de Deus. Mas Deus, o que falou, falou a Abraão para prová-lo. Deus pode estar falando algo comigo para me provar. E o que eu farei, e como eu reagirei diante do que Deus me fala, me fará ser aprovado ou não aprovado no que Deus está me dizendo. Como eu disse, Moisés argumentou com Deus. Abraão, quando intercedeu por Sodoma e Gomorra, argumentou com Deus. Mas quando ele ouve essa palavra, ele não argumenta com Deus. Sim, eu, como você, creio que Abraão tinha fé que Deus ressuscitaria a Isaque. Que Deus traria Isaque de novo de volta à vida, porque ele diz, nós voltaremos. Não havia o desejo em Abraão de matar o seu filho. Não posso crer nisto. Não havia desejo em Abraão de fazer
qualquer mal a Isaque. Por quê? Porque ele o amava. Mas Abraão obedecia. E deixe-me dizer isto a você que me causou um temor tremendo no meu coração. Mesmo sendo obediente, eu posso estar falhando no que Deus espera de mim, obedecendo a Deus. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Paulo disse, no zelo me tornei perseguidor da igreja. Veja, não foi num traço como de malignidade, ou de maldade, ou de crueldade, de coisas semelhantes a esta, que Paulo se tornou perseguidor da igreja, mas foi no zelo. E o que é o zelo? É um desejo profundo de fazer a coisa certa. É um desejo intenso de obedecer. E como um desejo intenso de fazer a coisa certa, de obedecer, pode se tornar algo errado, como ser um perseguidor da igreja. Quando nós fazemos o que pensamos que é o certo, mas não buscamos o espírito do que é certo. Lembre-se que a letra, ela mata, mas o espírito vivifica. O legalismo, não a lei, mas o legalismo era o que se opunha a Jesus Cristo. A lei não, porque a lei é boa. A lei é boa, mas o legalismo é ruim. E eu não estou dizendo que Abraão era legalista, mas não haja dúvida que o zeloso Paulo, naquele zelo como perseguidor, era legalista. Mas aquele Paulo foi transformado e ele mesmo disse, a letra mata, mas o espírito vivifica. Há para mim, na narrativa do final da vida de Abraão, a partir do versículo 1 do capítulo 22, onde Deus põe à prova Abraão, uma advertência para a minha vida. Quantos de nós somos extremamente misericordiosos e piedosos, religiosamente falando, com este mundo, com uma quantidade de pessoas desconhecidas de nós, e às vezes não temos a mesma postura, a mesma misericórdia, a mesma compaixão com as pessoas que mais amamos, com a nossa família. Eu volto a dizer, porque eu tenho que dizer isso, eu não estou dizendo que Abraão não amava, Abraão amava, Deus disse, Abraão, a quem tu amas. Mas às vezes eu sou faltoso com quem eu não poderia ser. Eu não intercedo, deixe-me colocar isso de uma outra maneira. Eu não intercedo por quem eu mais teria que interceder. Pelo meu filho, pela minha esposa, pela minha filha, pelos que eu amo. Se eu
tenho e devo interceder e com amor por aqueles que eu não conheço e por não conhecê-los. Eu não posso dizer que os amo como eu amo os que me são chegados. Porque eu não tenho dúvida que Abraão amava seu sobrinho, Ló, e o amava como um filho, que tinha muito apreço, carinho por toda a família de Ló, mas eu não posso dizer que Abraão nutria um sentimento pelas aquelas pessoas desconhecidas, provavelmente totalmente desconhecidas, daquela cidade, mas ele intercedeu. Mas ele clamou. E às vezes, agora digo eu, me é mais fácil interceder pelas pessoas que eu não conheço do que interceder pelas pessoas que eu conheço. E nós não podemos cometer esse erro. Nós temos que, se intercedemos por este mundo que jaz no maligno, temos que interceder muito mais pelos nossos, que nós amamos, se é que o amamos, se é que os amamos. Nós temos que interceder. Abraão era um homem bom, Abraão era um homem maravilhoso, Abraão era um homem extraordinário, Abraão é o pai da fé, Abraão foi aprovado em sua fé, em sua obediência, mas me parece que como intercessor, aí eu não tenho dúvida, de seu filho, não digo Deus, eu digo eu, não consigo aprová-lo. Mas se um homem tão superior a mim, porque assim eu o considero, Abraão, pôde tropeçar, e veja bem, eu não digo que Abraão não tivesse que fazer e todo aquele processo não acontecesse. Isso é uma suposição que eu não posso afirmar. Mas eu me coloco na situação. Abraão poderia ter argumentado. Abraão poderia ter falado. Abraão poderia ter dito: Senhor, isso não me parece algo certo. O Senhor disse que de Ismael faria uma grande nação, mas que Isaac seria chamado, dele seria chamada a minha descendência. De Isaac, como o Senhor me pede. Ele tinha elementos ditos pelo próprio Deus para argumentar com Deus. Mas ele não argumentou. E não argumentou não porque fosse mau, não argumentou não porque não fosse fiel, não argumentou porque buscou ser mais obediente do que no momento intercessor. Sua paternidade, que Abraão é pai. Ele é pai, e pai de nações. Abraão é um homem que encarna a paternidade, mas este homem que é pai de nações não intercedeu nesse momento crítico pelo seu filho Isaque. Se um homem como Abraão pode falhar, muito mais eu. E isso me causa temor no meu coração. Será que eu tenho quantos ministros de Deus, quantos
crentes não estão intercedendo por um mundo, por uma cidade inteira, mas não estão intercedendo pelos seus amados como deveriam interceder. Talvez digam, dos meus Deus cuida. É uma palavra de fé, é maravilhosa. Mas eu preciso orar. Eu preciso interceder. Eu preciso saber que o que Deus me pede está me pedindo, não para que eu execute literalmente o que Ele me pediu. Ele está me provando. E quando Deus me prova numa série de coisas, não apenas numa coisa. E eu quero ser aprovado. Eu sei que esse é um tema muito estranho, o que eu estou falando. Um tema que me deixa incomodado. Porque eu sei quem é Abraão, e eu respeito a Abraão, e não quero falar mal de Abraão, e não estou falando mal de Abraão, eu estou dizendo que não basta interceder por cidades inteiras, eu tenho que interceder pelas pessoas que eu amo, também, e principalmente, porque estranhamente, eu volto a dizer, em nenhum outro lugar, até a morte de Abraão, é dito de novo, e Deus disse a Abraão. Ele era obediente, foi. Ele era um homem de fé, foi. Ele foi aprovado extraordinariamente na obediência, na fé. Mas havia uma outra provação. Ele era um intercessor, e maravilhoso intercessor, mas ele se calou quando ele deveria ter dito alguma coisa. Claro, alguém poderá dizer, mas foi Deus quem disse. O que ele poderia dizer? Deus também disse, vou destruir Sodoma e Gomorra. E ele encontrou o que dizer. Deus disse a Moisés, vou destruir esse povo. E Moisés encontrou o que dizer. Deus não quer simplesmente uma obediência cega. Deus quer uma obediência inteligente. Desculpe-me o que eu estou dizendo. E não me entenda mal. Eu não estou dizendo que eu posso desobedecer a Deus, pecar, que está tudo bem, de forma alguma. Eu estou dizendo que até para obedecer a Deus, eu tenho que obedecer com discernimento e com inteligência. Ou eu serei aprovado na obediência e desaprovado em outra coisa, porque me faltou discernimento, porque me faltou obediência. Eu não posso levantar o que foi pela cabeça de Abraão. Mas a única coisa que eu quero dizer a você é que nós temos que ser mais que obedientes. Nós temos que ter uma obediência que discirna a vontade de Deus. Como eu disse, Deus nunca quis fazer mal a Isaac. Deus nunca quis que Abraão sacrificasse Isaac, mas ele pediu isso a Abraão para prová-lo. E então, com temor no meu coração, eu digo isso a você. Temos que ir além da obediência. Temos que ir além da justiça. Temos que ir além de todas essas coisas. Temos que fazer a boa,
a agradável e a perfeita vontade de Deus para as nossas vidas, discernindo a vontade de Deus. E não cegamente obedecendo, sendo obedientes. A Bíblia diz que Jesus foi obediente, e obediente até a morte. E morte de cruz. Mas ele mesmo teve a liberdade de argumentar com o Pai. Se possível, passa de mim esse cálice. Não deixe de falar por causa da obediência. Obedeça, mas obedeça com inteligência e discernimento. Sei que é uma palavra difícil e quão facilmente alguém pode deturpá-la. Mas no meu coração, o que eu temo é temor. Não sei, mas talvez Deus tenha dito, você me obedeceu. Sei que não me negarias nada. Mas por que não intercedeu pelo seu filho? Você é aprovado, eu te amo. Anda na minha presença e ser perfeito. Esse foi o chamado de Abraão, para andar diante de Deus e ser perfeito. E Deus lhe prometeu bênçãos. Sabe, o ditado popular diz, diga-me com quem andas, dir-te-ei quem és. Abraão andava com Deus. E isso já diz tudo de quem é Abraão, de quem foi Abraão, esse extraordinário homem de Deus, mas que poderia ter arrazoado com Deus. A Bíblia nos diz, e com isso eu termino, vinde e arrazoemos. Nós temos que ter a liberdade de falar com Deus. Senhor, é preciso fazer isso? Será que há uma forma de não fazer isso? Senhor, eu te amo e quero te obedecer. Mas eu te peço, convença-me. Porque há algumas coisas que são difíceis para mim. Há outras coisas que eu não entendo. E nós não chegamos para Deus e não dizemos a Deus, eu não entendo. Deus não tem problema. O problema é meu quando eu digo eu não concordo. Que eu vou, obviamente, fracassar. Mas Deus não tem problema de eu não concordar. Deus vai me convencer. Mas vai me convencer do que está certo. Como com Moisés. Quando Moisés disse, não faça isso. E Deus disse, não vou fazer. E para mim, Deus nunca quis fazer mal àquele povo. O que Deus queria é o que a Bíblia diz, busquei eu um homem que se colocasse na brecha diante de mim e desse povo, para que eu não viesse e ferisse esse povo. Eu quero ser para minha família, eu quero ser para os meus filhos, eu quero ser para meus amigos, eu quero ser para a minha igreja, eu quero ser para os homens
este homem que fica na brecha. Senhor Deus Todo-Poderoso, ajuda-nos. Nós te pedimos, ó Deus, que nós não queremos perder a sensibilidade de ouvir a tua voz. Nós não queremos interromper um canal pelo qual Deus nos fala. Nós queremos te obedecer, mas obedecer com discernimento, sabendo qual é a tua vontade mesmo, e dessa forma obedecer com inteligência. É o que nós te pedimos. E eu particularmente me coloco nas tuas mãos, dizendo, Senhor, quantas vezes nós temos sido tão misericordiosos e intercedendo pelo mundo e não intercedemos por aqueles que mais deveríamos interceder, aqueles que amamos. Pois quem ora, ama, e quem ama, ora. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém.